Olá. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma meditação porque Deus gosta da nossa sinceridade, né? Eu tenho sempre uma frase, Alexandre, que Deus pode até suportar a nossa ignorância, a minha ignorância, mas Deus jamais vai suportar a nossa falta de sinceridade. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Verdade ou mito? E o nosso versículo aqui para iniciar é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 5 diz assim, ó, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. Foge também destes, né? Aqui fala da condição moral no tempo do fim. E que, Alexandre, a gente podia falar sobre esse assunto? É interessante o texto, diz assim, tendo forma de piedade, aparência de piedade, mas negam o poder. Ou seja, o texto está dizendo assim, ó, existem algumas pessoas que têm uma forma, têm uma aparência, aparentemente é piedosa, mas a Bíblia diz, mas negam o poder que vem do céu através das suas obras. Aí a Bíblia diz assim, foge destes, fuja. Alexandre, a gente tem que lutar para ser pessoas piedosas. O errado não é ser piedoso. O errado é a gente não praticar a essência da piedade. Exatamente. Se a gente pegar aí Madre Teresa de Calcutá, né? Poxa vida, uma pessoa piedosa. Se a gente pegar agora a Dulce, né? Que agora o Papa vai colocá-la como santa, sabia disso? É uma pessoa que praticou muita caridade, uma pessoa piedosa. Piedosa não só na aparência, mas na essência também. Não é verdade, Alexandre? E aí? Muito bem, então eu acho que é bem esse o pensamento que Deus tem. É por isso que o título da nossa meditação é Verdade ou Mito? Porque normalmente as pessoas tendem a pensar que, eu tenho na minha igreja um fulano que é de muita oração, é um homem de Deus. A irmã é uma mulher de Deus, ela ora muito. É uma pessoa que vive em constante comunhão com Deus. Mas a pergunta é: toda pessoa de oração é uma pessoa de Deus? Ou existem pessoas que oram, mas não são de Deus? Essa é a pergunta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele produz frutos. Entendeu? Então tem muita gente que ora, que até tem uma vida de oração, mas os frutos que ele produz não condiz com aquilo que ele aparenta. Ele aparenta ser algo que os frutos não combinam. Eu vou dar um exemplo. Jesus uma vez passou por uma figueira, e lá na época, na Palestina, as figueiras, quando estavam cheias de frutos, elas ficavam todas folhadas, cheias de folhas. Eram bonitas. Quando elas não tinham frutos, elas estavam secas. Mas quando elas tinham frutos, elas tinham muitas folhas. E Jesus aproximou-se da figueira, porque aparentemente ela estava cheia de folhas e parecia que estava cheia de frutos. Aparentemente a figueira parecia que tinha frutos. Mas quando Jesus aproximou-se da figueira para comer, a Bíblia diz que a figueira não tinha fruto. E aí Jesus olhou bem para a figueira e disse para ela assim: nunca mais nasça fruto de ti. E no outro dia eles passaram pelo mesmo lugar e a figueira estava seca. Sabe qual é a mensagem que Deus está dando para nós? Existem pessoas que têm uma aparência de uma coisa que elas não são. Existem pessoas que querem vender uma imagem de santidade através da oração, mas os frutos dela negam o poder de Deus na vida delas. Não combina. Às vezes a pessoa diz que eu já tive esse prazer de conhecer muita gente assim, que diz que é uma pessoa de oração, mas é caluniador, fala mal de você, fala mal dos outros. Diz que é uma pessoa de oração, mas se dá muito mal com a família, com os filhos, com a esposa, trata mal a esposa. Eu já vi gente que é estúpido com a mulher, estúpido com o marido por causa de besteira. Sabe, se for lavar a mão no banheiro e a toalhinha não estiver lá para secar a mão, já dá um grito lá em um berro que a casa só falta estremecer com o berro porque a toalhinha não está no banheiro, mas diz que é uma pessoa de oração. Então, esse mito, isso que fique bem claro isso é um mito. Nem toda a pessoa de oração é uma pessoa de Deus, porque a pessoa de Deus, ela não é apenas de oração. Ela é uma pessoa de oração e comunhão. E o que é uma pessoa que tem comunhão com Deus? A oração, Romildo, ela é uma via de mão dupla. Eu oro e reflito naquilo que eu estou orando para que Deus fale na minha consciência. Eu oro e reflito.
Não adianta nada eu me ajoelhar e ficar, Senhor Deus, hoje o dia foi bom, e eu fiquei muito triste com aquilo outro, e ficar um tempão, 2 horas orando, sem parar para refletir. A oração tem que ser com reflexão. Então eu oro e eu digo assim, Senhor, eu tenho sido um homem muito cruel com o meu filho. E aí eu paro para refletir nisso. E aí é o momento onde Deus vai trabalhar na minha mente para me ajudar nessa deficiência que eu tenho. Agora, quando eu fico só falando, é igual você conversar com alguém que só ele fala e ninguém mais fala. Não é chato? Rapaz, eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e aí a pessoa conversava, não dava tempo, sabe? Aí eu não vi a hora dela dar um intervalo para me cortar e falar, opa, tá bom, vamos fazer a oração, vamos embora. Mas Alexandre, olha, é interessante notar o seguinte, ó. Às vezes a pessoa tem a oração como uma obrigação, né? como uma rotina, como um dever para ser cumprido. E não é isso que Deus quer. Deus, você não tem pessoas que você gosta de separar tempo para conversar com elas? Brincar, sorrir, é ou não é? Você tem prazer de estar do lado de pessoas assim? Então, Deus quer isso da gente. E isso exige intimidade, Alexandre. Exige intimidade. Jesus, ele reprovou aquela atitude da pessoa ficar em pé, falar demais, chamar atenção. Jesus chamou de hipocrisia. Então, às vezes, não adianta eu ficar querendo mostrar para a igreja que eu sou um homem de oração. Não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade. O que é intimidade? Romildo, fecha a porta. Vai lá e fala comigo em particular. Romildo, procura um lugar afastado. O que Jesus fazia? Ele deixava os discípulos e ia sozinho, tem intimidade com Deus. Então, é intimidade. O Alexandre nunca esqueça de uma coisa interessante. Lá em São Paulo, eu morava num lugar, numa chácara, num sítio, né? E ali tinha muitos funcionários, mas tinha um lugar bem isolado. Lá em cima, no pé da caixa d'água, tinha umas árvores, uma mata lá. E ali, um dia, um rapaz que trabalhava junto comigo, Zé Roberto, o nome dele, ele chegou em mim, que como eu andava batendo para lá e para cá, e ele era o encarregado ali, que ele tomava conta daquele setor lá, né? Daquela região ali. Ele chegou e falou, meu, conversa com seu filho. Eu falei, por quê? O seu filho, eu acho que ele não tá bem não. Eu falei, o que aconteceu com ele? Rapaz, ele tá lá, eu vi lá na mata, lá em cima, lá no pé da caixa d'água lá. Ele tá lá sozinho, rapaz. Ficar ali sozinho não é muito, é perigoso. E ele fazendo gesto e conversando e tal. Eu falei, Roberto? Ele falou, é. Aí eu cheguei em casa, Alexandre, fui conversar com meu filho. Ele falou, não, pai. Eu fui lá, tem um momento de particular com Deus. Mas o povo não entende. E aí, o Salmo 44 fala de um diálogo de oração com Deus, né? Então, acontece. E ali a gente percebe que o salmista, ele expressa, ele conversa, ele dialoga, né? Então, é bom, Alexandre, separarmos tempo para ir lugar retirado, né? Para ter intimidade com Deus. O que você acha? Exatamente. Nós temos, Jesus disse assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vem em secreto te recompensará. Ou seja, a oração, o momento da oração é um momento único entre eu e Deus. Só que aí tem um perigo que a gente precisa tomar cuidado. Sabe, Romildo, eu passei a minha vida inteira assistindo Chaves. Então, eu vejo que no Chaves tem muitos exemplos que a gente pode tirar para a nossa vida. Você já percebeu que o seu Madruga, desde quando eu era criança, que o seu Madruga está procurando emprego e nunca encontra? O seu Madruga passou a vida inteira procurando emprego. Eu tinha 5 anos quando o seu Madruga procurava emprego. Hoje eu estou com 40 e o seu Madruga faz 35 anos que não conseguiu arrumar um emprego. Por quê? Qual o motivo? Porque o seu Madruga, ele vai atrás do emprego, mas ele ora para não conseguir. Ele sai atrás do emprego porque ele é obrigado pelas situações e as circunstâncias. Mas ele não quer. Ele fica triste quando aparece alguma coisa para ele trabalhar. E tem gente que é assim na vida espiritual. Ele é um seu Madruga da vida. Ele até vai na igreja, ele até ora, mas ele não quer mudar. Ele quer continuar o mesmo. Ele acha que está certo. Ele gosta do jeito que ele vive, do jeito que ele é. E aí ele quer orar, ele quer ir na igreja, só que ele não quer mudança. E aí essa mudança nunca vai acontecer. Porque a mudança que você não quer, ela não vai acontecer. Você precisa querer. A Bíblia diz em Apocalipse 22:17, quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, para receber a água da vida, para receber uma mudança do coração, para receber um novo pensamento, um novo caráter, tem que querer. Meus queridos, não perca o próximo vídeo. Quer ter orações respondidas?
não perca o próximo vídeo, tá bom? Quer ter sua oração respondida? Não perca o próximo vídeo. Até. Deus te abençoe.